Seguindo com as aulas de teologia sistemática, a gente está falando a respeito da providência de Deus. Esse assunto da providência de Deus ele é um pouco extenso, então a gente está dividindo essa aula e nós vamos falar agora desse aspecto da providência de Deus, que é o governo. E a gente define da seguinte maneira: Deus tem um propósito em tudo que ele faz no mundo e ele providencialmente governa ou dirige todas as coisas para que cumpram seus propósitos. A gente tem evidência bíblica disso, por exemplo, aqui no Salmo 103:19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Também em Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E também em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, de novo, Deus tem um propósito em tudo que ele faz no mundo e ele providencialmente governa ou dirige todas as coisas para que cumpram seus propósitos. Quando a gente fala sobre isso, uma maneira da gente dizer é que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Também é uma maneira da gente entender esse governo de Deus. A gente já mencionou alguma coisa a respeito da vontade de Deus anteriormente, então só para recapitular algumas distinções a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus é aquele atributo de Deus pelo qual ele aprova e determina realizar todas as ações necessárias para a existência e atividade de si mesmo e de toda a criação. Então a gente pode falar a respeito da vontade de Deus em geral. A Escritura frequentemente indica a vontade de Deus como a razão final ou a mais definitiva para tudo o que acontece. Mas a gente também pode falar sobre distinções em aspectos da vontade de Deus. Primeiro, a gente pode falar sobre uma vontade necessária. A vontade necessária de Deus inclui tudo o que ele deve desejar de acordo com a sua própria natureza. A vontade livre de Deus, ou livre-arbítrio de Deus, inclui todas as coisas que Deus decidiu desejar, mas não teve necessidade de desejar de acordo com a sua natureza. Além disso, a gente também pode falar sobre a vontade secreta de Deus, ou a vontade de decreto. A vontade secreta ou vontade de decreto de Deus envolve seus decretos através dos quais ele controla o universo e determina tudo o que acontece. E, finalmente, a gente deve falar a respeito da vontade revelada ou vontade de preceito de Deus. A vontade revelada ou vontade de preceito de Deus contém seus mandamentos ou preceitos para a nossa conduta moral. Essa vontade revelada de Deus é a vontade declarada de Deus sobre o que devemos fazer ou o que Deus nos ordena fazer. Então, quando a gente está falando a respeito do governo de Deus, a gente está falando que Deus tem um propósito em tudo que ele faz no mundo e ele providencialmente governa ou dirige todas as coisas para que cumpram seus propósitos. Quer dizer, a gente está falando que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, mas nisso aí é muito importante que a gente entenda essas nuances, essas distinções a respeito da vontade de Deus. O próximo aspecto da providência de Deus são os decretos de Deus. Os decretos de Deus são os planos eternos de Deus, pelos quais, antes da criação do mundo, ele determinou realizar tudo o que acontece. E a maneira clássica como a gente expressa isso na teologia reformada é dizer que a criação e a providência são os decretos de Deus. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Quer dizer, a maneira como ele cria todas as coisas e a maneira como ele dispõe todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então, o que a gente está falando aqui sobre providência é, então, uma das maneiras como Deus executa os seus decretos. Além disso, ainda sobre a providência, a gente fala sobre a importância de nossas ações humanas. Ainda somos responsáveis por nossas ações. Quer dizer, embora nós estejamos afirmando que na sua providência Deus está controlando, dirigindo tudo o que acontece, nós devemos também fazer essa ressalva de que as ações humanas ainda são reais. Particularmente, nós ainda somos responsáveis pelas nossas ações. Então, o que a gente vê aqui em Romanos 9, 19 e 20.
Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E é uma pergunta retórica, realmente a resposta seria, ninguém pode resistir à vontade de Deus. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Quer dizer, Paulo aqui está dentro de uma exposição a respeito da providência de Deus, particularmente como na sua providência Deus escolheu alguns para serem salvos e escolheu outros para que não fossem salvos. E alguém pode perguntar então isso. Paulo imagina alguém perguntando, mas quem pode resistir à vontade de Deus? E a resposta de Paulo é para demonstrar que essa não é uma pergunta que nós devemos fazer. Nós não devemos argumentar com Deus, tanto quanto um vaso não pode argumentar com um oleiro, porque você me fez assim. Quer dizer, mostrando que nós ainda temos responsabilidade pelas nossas ações. Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos pecados. Então, as nossas ações têm resultados reais e podem mudar o curso de eventos. Por exemplo, aqui o texto de Atos 27:31. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Que é a ocasião que Paulo está num barco e ele fala que esse barco vai naufragar e ainda que Paulo tenha essa visão da providência de Deus, ainda que ele saiba o que Deus vai fazer, ele demonstra também que as ações humanas, as ações das pessoas no barco também têm importância, elas têm resultados reais e elas podem mudar o curso de eventos. Nesse caso aqui, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, a recíproca também é verdadeira, que se esses saírem do barco, então as pessoas não irão ser salvas. Então, as ações dos homens podem, de fato, mudar o curso dos eventos aqui. A oração é um tipo específico de ação que tem resultados definidos e que muda o curso dos eventos. É o que fala, por exemplo, Tiago 5:16-18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Em conclusão, nós devemos agir. Simplesmente dizer que estamos confiando em Deus em vez de agir com responsabilidade é pura preguiça e uma distorção da doutrina da providência. O próprio João Calvino diz o seguinte: agora está bem claro qual é o nosso dever. Assim, se o Senhor nos confiou a proteção de nossa vida, nosso dever é protegê-la. Se Ele oferece ajuda para nós, para usá-la. Se Ele nos avisa dos perigos, não mergulhamos de cabeça. E se Ele disponibiliza remédios, não os negligencie. Mas nenhum perigo nos fará mal, dizem eles, a menos que seja fatal e, neste caso, está além de qualquer remédio. Mas e se os perigos não forem fatais? Por que o Senhor lhe deu remédios para repeli-los e vencê-los? Então, quer dizer, Calvino, que com certeza é uma pessoa que confiava na providência de Deus e ensinou muito a respeito disso, está explicando que nós devemos agir. A providência de Deus, o controle soberano que Deus tem sobre todas as coisas, não muda o fato de que nós somos responsáveis e que nós devemos agir. Saindo do João Calvino e citando alguns textos bíblicos, a gente pode falar aqui sobre 2 Samuel 10, 11 e 12. Joabe disse a Abissai, se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então, quer dizer, nós não conhecemos quais são os planos de Deus. A gente já falou sobre a vontade secreta de Deus, a sua vontade de decreto. Então, as coisas reveladas pertencem a nós. As coisas ocultas pertencem a Deus. Então, diante disso, nós temos um chamado a agir confiando no cuidado de Deus com nossas vidas. Também aqui em Atos 18, 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, Paulo é chamado a agir, ele é chamado a pregar, ainda que ele possa não conhecer todos os detalhes do que Deus tem preparado na sua providência. E 2 Timóteo 2,10. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos,
para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, o que nos cabe fazer é obedecer à vontade revelada de Deus. No caso aqui, obedecer ao chamado de pregar o Evangelho e confiar na providência de Deus. E se não pudermos compreender essa doutrina totalmente, se a gente não puder compreender totalmente a doutrina da providência, especialmente como ela se relaciona com a nossa responsabilidade com as nossas ações, a gente deve, no final, falar como Paulo fala em Romanos 11:33. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis os seus caminhos. Quer dizer, nós não vamos compreender essa doutrina exaustivamente. Quer dizer, sim, nós vamos entender intelectualmente que Deus tem controle sobre todas as coisas e que, ao mesmo tempo, nós somos chamados a agir. Somos chamados a tomar responsabilidade pelas nossas ações. No entanto, como essas coisas se relacionam, como a gente pode conciliar essas duas realidades, no final das contas, essa não é uma coisa que nós podemos fazer. E ainda assim, o que a gente deve fazer é agir confiados em Deus e realmente fazer como Paulo e exclamar essa admiração pelo controle que Deus tem sobre todas as coisas. Ou como diz João Calvino, nossa sabedoria não deve ser nada mais do que abraçar com humilde disposição de aprender e, pelo menos, sem encontrar defeitos, tudo o que é ensinado nas Sagradas Escrituras. Então, a gente pode não conseguir conciliar todas as coisas, restam mistérios que nós não vamos entender, mas no final o que nós devemos fazer é simplesmente descansar confiados na palavra de Deus. Um pouco também de aplicação prática adicional. Não tenha medo, mas confie em Deus. Como diz Mateus 10:29-31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Também o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E o Salmo 121, de 1-8. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Finalmente, 1 Pedro 1:6-7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por vários que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, voltando, o que nós temos que fazer é não ter medo, mas confiar em Deus. Também, seja grato por todas as coisas boas que lhe acontecem. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça nem de um só de seus benefícios. E 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer é ter gratidão a Deus, em tudo dar graças. E a terceira aplicação, não existe sorte ou azar. Existe um livro do Arcis Sproul que se chama Sem Chance, Not a Chance, e é justamente um livro no qual ele fala mais a respeito desse assunto, dizendo que não existe coisas como sorte ou azar. Tudo acontece debaixo da providência de Deus, não são eventos aleatórios que acontecem. E saber que as coisas acontecem não de forma aleatória, mas debaixo da providência de Deus é algo que também deve nos dar grande confiança. Até aqui a gente está vendo a posição reformada ou calvinista a respeito da providência de Deus. Outra visão evangélica bastante popular é a posição arminiana. A posição arminiana ela remonta a um teólogo holandês chamado Jacobo Arminius. E o Arminius ele desenvolveu uma visão teológica que se desviava daquilo que foi colocado pelos reformadores, pelo João Calvino e por outros que seguiam essa doutrina reformada. As ideias do Jacobo Arminius elas foram refutadas pelo Sínodo de Dort, em 1618 e 19, que aconteceu na Holanda
mas que reuniu representantes de outros países também. E aquilo que nós temos na primeira Confissão de Fé Batista de Londres, na Confissão de Fé de Westminster e na segunda Confissão de Fé Batista de Londres reflete aquilo que foi escrito no Sínodo de Dort. Confissões mais antigas, confissões reformadas mais antigas, elas também já afirmavam essa posição reformada que nós vimos até aqui, mas ela é de uma maneira mais significativa, incorporada nas confissões que vêm então após o Sínodo de Dort. No entanto, o arminianismo, ele, embora tenha sido refutado pelo Sínodo de Dort, ele teve uma sobrevida e, na verdade, acabou se tornando bastante popular entre as igrejas evangélicas. Então, o arminianismo ele pode ser resumido em 5 pontos. Primeiro, a eleição e condenação no dia do juízo foi condicionada pela fé racional ou pela não-fé de cada pessoa. Segundo, a expiação, embora qualitativamente adequada para todos os seres humanos, era eficaz apenas para a pessoa de fé. Terceiro, sem a ajuda do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Quarto, a graça não é irresistível. E 5, os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão além da possibilidade de cair em desgraça. Então, esses 5 pontos, eles resumem o ensino do arminianismo. E, em resposta a isso, nós temos os 5 pontos do calvinismo, que são um resumo dos cânones de Dort. E, em inglês, esses 5 pontos, eles formam um acrônimo, a palavra tulip, quer dizer tulipa em inglês, que é até bem apropriado. A tulipa é a flor nacional da Holanda. Então, os 5 pontos são total depravity, em português, depravação total, unconditional election, em português, eleição incondicional, limited atonement, em português, expiação limitada, irresistible grace, em português, graça irresistível, e perseverance of the saints, que em português é perseverança dos santos. Então, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos é a resposta reformada ao arminianismo e são os 5 pontos de calvinismo. Aqueles que mantêm uma posição arminiana sustentam que, a fim de preservar a liberdade humana real e as escolhas humanas reais, que são necessárias para a personalidade humana genuína, Deus não pode causar ou planejar nossas escolhas voluntárias. Portanto, eles concluem que o envolvimento providencial de Deus ou o controle da história não deve incluir todos os detalhes específicos de cada evento que acontece, mas que Deus simplesmente responde às escolhas e ações humanas conforme elas acontecem, e o faz de tal forma que seus propósitos sejam finalmente realizados no mundo. Quer dizer, a posição arminiana, ela enfatiza bastante o livre-arbítrio do ser humano, que Deus não pode interferir nas nossas escolhas pessoais ou elas não seriam escolhas realmente. Então, a vontade de Deus ela fica condicionada às escolhas humanas. Aqueles que defendem essa posição argumentam que os propósitos de Deus no mundo são mais gerais e podem ser realizados por meio de muitos tipos diferentes de eventos específicos. Quer dizer, a providência ela não cuida de eventos específicos, ela é mais uma vontade geral de Deus, dentro da qual muitos eventos não específicos, dentro do qual vários eventos específicos podem acontecer. Os defensores da posição arminiana afirmam que a vontade de Deus não pode incluir o mal. Isso é importante de uma maneira especial para os batistas, porque desde o início os batistas estiveram divididos entre 2 grupos. Quando os batistas surgiram na Inglaterra no século XVII, eles estavam divididos em batistas gerais e batistas particulares. As primeiras igrejas batistas eram igrejas batistas gerais e um pouco mais tarde surgiram as igrejas batistas particulares. As batistas gerais eram as igrejas que acreditavam numa expiação geral. Quer dizer, que Jesus Cristo ele morreu para os seres humanos de modo geral, não sendo universalistas, mas que a expiação ela fica disponível para os seres humanos de modo geral. Já os batistas particulares, chamados assim, que acreditavam numa expiação limitada ou numa expiação particular. Jesus Cristo morreu especificamente ou particularmente pelos eleitos. Quer dizer, os batistas gerais eles eram arminianos, e os batistas particulares eles eram calvinistas ou reformados.
e seguiu assim durante bastante tempo na história dos batistas. Os batistas particulares, embora tenham surgido depois, eles acabaram alcançando o maior número, mas quando chega no século XIX, no século XX, igrejas batistas em alguns países, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, decidiram se juntar. E ao invés de ter as igrejas batistas particulares e as gerais, decidiram juntar as poucas igrejas batistas gerais que ainda existiam, se juntaram às igrejas batistas particulares. E o que acaba tendo é que durante um período longo no século XX, a gente tem igrejas batistas que não se afirmam nem como gerais e nem como particulares. Quer dizer, a posição batista se tornou uma posição geralmente, genericamente evangélica, com uma certa tendência ao arminianismo e sem um calvinismo firme. Isso tem mudado mais recentemente, quando a gente tem um movimento no final do século XX, início do século XXI, de retomada da doutrina reformada entre os batistas e um ressurgimento das igrejas batistas particulares. Bem, seguindo então com a posição arminiana, o que dizem os arminianos? Os versos citados como exemplos do controle providencial de Deus são exceções e não descrevem a maneira como Deus normalmente trabalha nas atividades humanas. Mas vamos ver aqui Jeremias 50:45. Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas com eles. Então, o que respondem os arminianos? Situações assim de intervenção específica são uma exceção e não uma regra. Outra coisa que dizem os arminianos: a visão calvinista torna Deus erroneamente responsável pelo pecado. E a gente pode citar aqui Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Também 1 João 1,5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E também o Salmo 92,15. O Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Outra coisa que dizem os arminianos: as escolhas causadas por Deus não podem ser escolhas reais. Vê o que diz aqui 1 Coríntios 10,13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Mais uma coisa que dizem os arminianos: a visão arminiana incentiva uma vida cristã responsável, enquanto a visão calvinista incentiva um fatalismo perigoso. Então eles vão dizer que os calvinistas vivem e falam como arminianos, o que mostra uma inconsistência em sua posição. Então essa é uma tentativa de brevemente expor algumas coisas que pensam os arminianos, particularmente como eles entendem a posição calvinista ou reformada. Agora, em resposta aos arminianos, quando eles dizem que os versos citados como exemplos do controle providencial de Deus são exceções e não descrevem a maneira como Deus normalmente trabalha nas atividades humanas, a gente pode dizer: essas passagens das Escrituras são exemplos incomuns ou descrevem a maneira como Deus trabalha normalmente? Porque veja o que diz o Salmo 104,14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. Quer dizer, Deus cuida de algo tão pequeno quanto o crescimento da grama. Ou então Hebreus 1,3. Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quer dizer, todas as coisas inclui todas as coisas. Ou Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Atos 17:28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. E Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que a gente vê em todas essas passagens e em outras é que não são uma descrição incomum
Na verdade, essas passagens descrevem a maneira como Deus trabalha normalmente. Então, os arminianos também dizem: a visão calvinista torna Deus erroneamente responsável pelo pecado. Nós podemos dizer que a doutrina calvinista da providência não torna Deus responsável pelo pecado. Deus mesmo nunca peca, mas ele cumpre a sua vontade, mesmo através de causas secundárias. Nós já falamos a respeito disso, de que Deus é a causa primária por trás de todas as coisas, mas que ele também opera através de causas secundárias. A gente já insistiu bastante aqui de que Deus não é o autor do mal. Isso é realmente um espantalho afirmar isso a respeito da posição calvinista ou reformada. Desde o início, os calvinistas e reformados procuram enfatizar que Deus não é o autor do pecado. Quando os arminianos dizem: as escolhas causadas por Deus não podem ser escolhas reais, a gente responde: as escolhas ordenadas por Deus podem ser escolhas reais? E aqui a gente deve fazer uma distinção entre necessidade e compulsão. Os pecadores necessariamente pecam. Isso aqui é um pecador. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos com o pecado original e então nós necessariamente pecamos. Nós temos essa natureza predisposta para o pecado. Então, necessariamente, nós pecamos. Agora, os pecadores não pecam por compulsão. Deus não está forçando ninguém a pecar. Então, nós estamos escolhendo pecar. São escolhas reais que nós estamos fazendo por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus não está constrangendo ninguém a pecar. Nós pecamos por causa da nossa própria natureza, não por causa de qualquer compulsão externa. Então, a gente pode dizer que é uma escolha real do pecado dentro da nossa natureza. Deus causa tempestade. Uma tempestade causada por Deus não é real? A gente também pode perguntar. E não há outra realidade senão aquela que Deus criou. Então, quando a gente fala sobre as escolhas serem reais ou não serem reais, nós também devemos dizer, em última instância, que essa é a realidade que Deus criou e não há outra. E dentro dessa realidade que Deus criou, nós pecamos porque nós somos pecadores e nós fazemos escolhas. É essa a maneira como Deus dispôs as coisas. E não adianta a gente tentar imaginar uma outra realidade diferente dessa que Deus criou. Também os arminianos dizem que a visão arminiana incentiva uma vida cristã responsável, enquanto a visão calvinista incentiva um fatalismo perigoso. E a gente responde: uma visão calvinista da providência encoraja um fatalismo perigoso, uma tendência a viver como arminianos? A gente diria que calvinistas que entendem o calvinismo e vivem de acordo com o calvinismo vivem de forma muito mais confiante em Deus. A gente vive de uma forma muito mais confiante em Deus porque a gente conhece o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Então, a gente sabendo que Deus, na sua providência, está cuidando de tudo, mesmo dos menores detalhes, e que Deus está cuidando de nós, nós podemos viver de uma maneira muito mais confiante. E objeções adicionais à posição arminiana. Em uma visão arminiana, como Deus pode conhecer o futuro? Existem 3 respostas arminianas. Deus conhece o futuro de forma genérica, mas não em detalhes. Deus conhece o futuro em detalhes, mas não pode ter causado o futuro. E também há uma resposta que é chamada de conhecimento médio. Ele sabe todos os futuros possíveis. Esse conceito do conhecimento médio ele é central para uma doutrina chamada de molinismo. Esse nome vem de um jesuíta espanhol chamado Luís de Molina. William Lane Craig ele é um defensor dessa posição, da posição molinista, que, a bem da verdade, apesar de algumas pessoas tratarem dessa forma, não é uma forma de arminianismo. A gente pode dizer que são 3 posições diferentes: o calvinismo, o arminianismo e o molinismo. O Craig, ele não é um arminiano típico, apesar de alguns chamarem ele de arminiano. Ele entende que Deus sabe exatamente o que vai acontecer conosco, pois ele controla todas as circunstâncias ao nosso redor. Então, essa daí é uma posição diferente da posição arminiana, apesar de algumas vezes ter essa associação. De toda maneira, essas são 3 respostas possíveis, então, sobre como Deus pode conhecer o futuro. Ele conhece o futuro de maneira geral, não em detalhes. Ele conhece o futuro em detalhes, mas não tem controle. Ou ele conhece todos os futuros possíveis. Também, em uma visão arminiana,
Como pode o mal existir se Deus não quisesse? E a resposta típica arminiana é que Deus teve que permitir o mal. Mas isso nos leva a perguntar também, mas e no céu? Deus vai permitir o mal no céu? Ele vai ser obrigado a permitir o mal no céu? Se as escolhas reais são somente aquelas que permitem a possibilidade do mal, então das duas uma. As escolhas de Deus não são reais, pois Deus não pode escolher o mal. Também é uma objeção que a gente pode fazer. Já que Deus não escolhe o mal, então ele nem pode escolher o mal, então também as escolhas dele não são reais do ponto de vista arminiano. E as escolhas de Deus são reais e ele pode escolher o mal. É uma outra possibilidade aí, seguindo o raciocínio arminiano. No entanto, o testemunho das Escrituras é claro de que Deus não pode escolher o mal. E assim, dentro do critério arminiano, nem mesmo as escolhas de Deus são reais. Outra objeção é, em uma visão arminiana, como podemos saber que Deus triunfará sobre o mal? Veja o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dentro de uma visão arminiana, a gente pode falar isso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A gente pode ter essa confiança? Como é que a gente pode ter certeza de que Deus vai triunfar sobre o mal se Ele não está controlando todas as nossas decisões e cada detalhe? Também, a diferença nas perguntas que não são respondidas entre arminianos e calvinistas. Os calvinistas devem dizer que não sabem as respostas para as seguintes perguntas. Exatamente como Deus pode ordenar que façamos o mal voluntariamente e ainda assim Deus não ser culpado pelo mal? Nós não sabemos responder essa pergunta realmente. Para nós isso é um mistério. Embora a gente deva afirmar que é isso que dizem as Escrituras. E outra pergunta, exatamente como Deus pode nos fazer escolher algo de boa vontade. Essa relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é uma coisa que nós não podemos compreender perfeitamente. Para ambas as perguntas, os calvinistas diriam que a resposta deve ser encontrada de alguma forma na consciência da infinita grandeza de Deus, no conhecimento do fato de que Ele pode fazer muito mais do que jamais poderíamos imaginar ser possível. Portanto, o efeito dessas perguntas não respondidas é aumentar nossa apreciação da grandeza de Deus. E os arminianos? Os arminianos devem dizer que não sabem a resposta para as seguintes perguntas. Como Deus pode conhecer o futuro que Ele não controla totalmente? Quer dizer, se há coisas que Deus não está controlando, como essas coisas não podem sair do controle de Deus, então, e criar um futuro que Ele não pode controlar? Por que Deus permitiria o mal quando é contra a sua vontade? E também, Deus realmente triunfará sobre o mal? A gente pode estar seguro disso? Essas são perguntas que os arminianos não podem responder. Então, o fracasso deles em resolver essas questões tende a diminuir a grandeza de Deus, sua consciência, sua onipotência e a confiabilidade absoluta de suas promessas para o futuro. E essas perguntas não respondidas tendem a exaltar a grandeza do homem, sua liberdade de fazer o que Deus não quer, e o poder do mal. Ele vem e permanece no universo mesmo que Deus não queira. Além disso, a posição arminiana diminui a sabedoria e a habilidade de Deus como Criador ao negar que Deus pode fazer criaturas que têm escolhas reais que, não obstante, são causadas por Ele. Em resumo, a posição calvinista ela exalta Deus na sua soberania, faz a gente se colocar de joelhos e louvar a Deus, adorá-lo. A posição arminiana ela exalta o ser humano. Então, não é a posição que nós entendemos que está de acordo com as Escrituras.